Vez, terceiro dia, e hoje nosso assunto é um assunto muito peculiar, né? Algo que acontece com a maioria das pessoas, principalmente quem quer emagrecer, que é o efeito sanfona. E a gente também vai falar de uma coisa que vai acontecer sexta-feira agora, dia 24, a partir das 19 horas, que é uma palestra Mitos e Verdades no Processo de Emagrecimento. Lá vai estar um grande amigo nosso, o Ricardo Silva. Ele é hipnoterapeuta e coaching, e ele vai falar como a sua mente ela te ajuda ou te atrapalha no processo de emagrecimento. Ele vai falar de propósito, o propósito que você tem quando você... o porquê que você quer fazer algo, o porquê nesse caso que a gente está trabalhando na semana de emagrecimento, o porquê que você quer emagrecer de verdade, né, para você entender a causa, o porquê. E vai falar de crenças, o quanto você acredita que precisa ou não precisa, o quanto que você precisa perder. E vai falar desse chaveamento aí, esses gatilhos mentais que você coloca para te ajudar nesse processo de emagrecimento. E aí a gente vai falar também bastante desse efeito sanfona, que é algo que acontece com todos nós, né? Em algum momento você já passou aí por alguma dieta restritiva ou por um balanço de peso muito grande. Di, fala aí dos males ou do porquê que o efeito sanfona ele acontece. Então, a grande causa é, primeiro, por optar por processos extremamente radicais, seja em atividade física e principalmente na alimentação. O nosso corpo, ele tem uma memória, tanto uma memória cerebral quanto uma memória fisiológica, muscular e também digestória. Então, na maioria das vezes a pessoa passa aí 30 anos da vida, é um adulto, então passou 30 anos da vida se alimentando de forma errada, exagerando em açúcares, gorduras e todo tipo de alimento que não é saudável. Ela quer algo rápido, algo que, por exemplo, que ela levou a vida inteira, que resolve em 30 dias, e aí ela corta tudo. Então isso é algo muito brusco, o seu corpo ele leva tempo para entender o que está acontecendo. Sim, de início, quando você corta tudo, você vai ter um déficit calórico extremamente baixo em comparação com o que o corpo ele já tinha. Ele vai baixar o peso na balança, só que não com eficiência e com saúde, porque você vai eliminar gordura e massa magra. Não é, na verdade, um emagrecimento, né? A pessoa ela vai desinchar, só que o corpo ele vai querer voltar ao que ele tinha, porque como eu falei no início aqui da conversa, o corpo ele tem uma memória, então ele vai lutar para voltar para aquele peso e voltar para aqueles hábitos. E aí acontece esse péssimo efeito sanfona, né? Que a pessoa emagrece, engorda, e na maioria das vezes, no mesmo dia ou na semana, ela oscila aí até 3, 4 quilos. Isso é péssimo, né? Porque, como a gente falou aqui, não é emagrecer de uma forma eficiente, né? Emagrecer é baixar peso na balança e perder gordura de uma forma saudável, e acaba prejudicando totalmente a saúde. Então, se você sofre disse, se já aconteceu, saiba que isso aconteceu porque você não fez da forma correta, de forma gradativa, e você optou por algo extremamente radical. Seu corpo ele é inteligente, então ele não vai aceitar. E aí, infelizmente, não funciona. Você precisa entender, primeiro, qual que é o processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento é você baixar a porcentagem de gordura corporal. Então, seu corpo ele é feito de várias camadas, músculos, ossos, vísceras, água e gordura. Então, quando você vai emagrecer, você precisa baixar o nível de gordura do seu corpo. Às vezes, normalmente, quando você faz uma dieta restritiva, a dieta da lua, fala uma dieta aí, eu não conheço dieta da lua. Do limão, do abacaxi, dieta do limão, do abacaxi, do ovo. Enfim, todas essas dietas que você come uma coisa só, você dá um processo muito radical para o seu corpo. Ele tinha tudo, ele passa a não ter nada. E aí ele vai perder muita coisa. E normalmente ele perde muita massa magra. Você perde muito músculo, você perde muita água, você fica desidratada. E aí você vai baixar o peso na balança. Ok, mas como o seu corpo não sabe se você ficou doente ou se você estava num processo de emagrecimento, assim que você parar aquilo que você está fazendo, porque nunca dura muito, pensa bem, quanto tempo você conseguiu durar alguma dieta restritiva? Então, quando você para, automaticamente ele já busca tudo de novo porque ele quer voltar para o processo anterior que para ele era mais saudável. Porque ele tem um balanço energético, que ele entende o quanto normalmente você gasta durante o seu dia. Então, o ideal é você se reeducar.
reeducar sua alimentação e dizer para o seu corpo, olha, agora eu estou mudando, agora eu mudei, agora mudei totalmente. E nesse processo gradativo, o seu corpo vai entendendo que ele precisa de menos energia, ele vai entendendo que aos poucos ele sempre vai ter nutriente para poder queimar, então ele não precisa estocar, esse estoque não precisa virar gordura. Então tudo isso é mais saudável e é mais duradouro. O que a gente quer com vocês é ensinar vocês ferramentas para que vocês possam usar sempre, não uma vez só, e que vocês tenham um processo gradativo de emagrecimento. Então é super importante você entender que não precisa ser radical, que como eu disse, você não conseguiu o seu peso do dia para a noite e não é do dia para a noite que você vai perder ele. Sim, né? E é todo um processo fisiológico. Eu acho que é o mais importante da gente explicar isso, né? A nossa função aqui é explicar de uma maneira eficiente o que acontece com o corpo, que é algo ruim, e te mostrar como você pode fazer para ter saúde, né? Nós temos uma das camadas do corpo, né, da pele, que é o tecido adiposo. Para entender de uma maneira mais fácil, é como se fosse uma colmeia de abelha, sabe? Que são vários furinhos, a abelha vem lá e coloca o mel em cada um. Tanto é que se você pressionar uma área do seu corpo que tem bastante gordura, você vai sentir aquelas bolinhas. Então, o tecido adiposo é mais ou menos isso. Conforme você vai ganhando caça peso... Caça comer. Conforme você vai ganhando peso, o nosso corpo ele tem um trabalho de multiplicar esse tecido adiposo. A célula ela não morre de uma maneira rápida. Eu lembro que na faculdade, quando nós tivemos aulas de nutrição e de fisiologia, se falou muito em artigos científicos que, em média, esse tecido ele leva a cada 1 quilo um mês para entender que você perdeu. Como assim, Di? Se você emagreceu 5 quilos, essa célula adiposa aqui murchou, porque quando você perde peso, é como se você tirasse o mel da colmeia. Então ela murcha, por isso que estruturalmente você fica menor, mas aquela célula está lá viva. E ela tem uma memória motora que quando você bobear ou comer demais, porque na dieta restrita é isso que acontece. Você tira tudo e de repente você dá muita caloria, ela vai inchar de novo. Então se você perde aí 5 quilos, seu corpo ele vai demorar pelo menos de 5 a 6 meses para entender que ela pode ficar murchinha, ela não morre. Ela leva anos para aquela célula adiposa morrer. Por isso que é tão difícil se manter no peso quando você faz algo restrito. E o pior, como o corpo ele utiliza como principal fonte de energia a gordura, né, Gilberto? Nessas dietas restritas, ele não vai usar a gordura como fonte de energia. Ou seja, você está treinando, está se matando de fazer academia, seu corpo ele vai utilizar a proteína como fonte de energia, porque ela tem mais nutrientes, ela é mais rica. E aí você fica naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, seu corpo não entende o que está acontecendo. Como o Gilberto falou, para o corpo, ele vai entender que ele está doente. É mais ou menos assim. Muita gente fica diminuindo a balança, mas se você comer algo ruim e ficar com dor de barriga, você vai se pesar no mesmo dia, vai dar 2 quilos a menos na balança. Então, assim, tem uma diferença. Como o Gilberto explicou, emagrecer é baixar na balança, mas principalmente perder percentual de gordura. E o nosso corpo ele é integrado e ele é inteligente. Então, tomem cuidado, porque... optar por esses métodos que são radicais é você abrir mão da sua saúde, da sua qualidade de vida, e uma hora seu corpo ele vai te cobrar e não vai ser legal. Pois é, dentro do processo do treino, né, que você tem que ter um déficit calórico e aumentar o gasto calórico, então você precisa treinar, né, o seu corpo precisa entender em que momento do dia ele vai gastar mais energia. Tem um processo aqui que não dá tempo da gente explicar, mas para o seu corpo utilizar a gordura, ele precisa ter nutriente dentro dele, então ficar passando fome, treinar de jejum. Normalmente, o que pode, se você não é um atleta, como a gente gosta sempre de falar, o que pode acontecer é você desmaiar e dar trabalho para o professor. Então, e a gente vende seus órgãos. Então, não vá de jejum para academia, menos que você já esteja acostumado a fazer isso, aí tem casos específicos. A gente está falando para o geral. Só para lembrar que sexta-feira agora, dia 24, a partir das 19 horas, vai ter uma palestra lá na DNA, Mitos e Verdades no Processo de Emagrecimento. Nós temos uma comunidade no evento no Facebook, se cadastra lá para a gente saber que você vai. Tá rolando o desafio Quilos Premiados, a gente vai ensinar vocês a perder de 4 a 12 quilos em 60 dias. Vai ter premiação, o primeiro colocado ganha R$1.000. É a segunda edição, na primeira edição a pessoa perdeu quase 11 quilos, você vai estar mais leve, mais magra, mais feliz e mais saudável principalmente. A gente vai ensinar as melhores técnicas que você vai descobrir aí nesse ano de 2020 para chegar no seu processo de emagrecimento.
curta nossos vídeos, comenta aqui o que você quer saber, se você tem alguma dúvida específica, comenta se você está gostando e a gente se vê no próximo.